que alguém olha de fora e diz: ei, esses homens estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Aí Pedro se levanta já cheio de Jesus e ele vai dizer: rapaz, o que vocês estão vendo e ouvindo não é vinho, não é resultado de bebida. O que vocês estão vendo e ouvindo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. É um derramamento do Espírito que estamos vivenciando. É um cumprimento de uma promessa. E aqui eu vou liberar uma palavra para quem tem mão para levantar. Vamos lá? Você tem mão para levantar nessa noite? Deus me trouxe aqui lá de Aracruz, foi para liberar essa palavra para o teu coração. Se você veio para ver, vai sair de mão vazia como você entrou. Agora, se tiver um crente, dois crentes, 3 crentes, ligado no mesmo, eita, tem alguém aqui nessa noite, ligado no mesmo propósito, a mão de Deus vai se mover sobre nós nessa noite. Você vai sair daqui cheio, não vai sair daqui pela metade, você vai sair daqui cheio. Você está aqui nessa noite, eita, você vai sair daqui cheio nessa noite, porque Deus, Ele chegou para cumprir promessa em nossa vida, para a glória de Deus. Chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós por causa da chuva que caía, por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é um assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto, mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudaram a sua opinião. Amém? Tome o seu assento, no nome de Jesus. Deus é muito bom. Queridos, eu peço a sua atenção por alguns minutos. Eu prometo ser breve, fiel àquilo que Deus Ele colocou no meu coração no decorrer dessa semana. Eu confesso que hoje eu queria pregar sobre Daniel, pastor Luiz. Eu queria muito pregar sobre Daniel. Eu montei a introdução, mas Deus falou: não vou deixar você montar o final. E eu creio que Deus tem uma boa palavra para nós, amém? Você está aí ainda na mesma pegada do louvor? Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, o livro de Atos para mim é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada. É o único livro que tem começo, tem meio, mas não tem um fim. Muito gosto desse livro porque quando Lucas ele vai escrever a um homem chamado Teófilo, Lucas ele vai mostrar, revelar e trazer manifesto aquilo que Cristo ele fez por meio da igreja aqui na terra. Isso muito me alegra, porque Teófilo, quando ele deseja saber quem é Jesus, ele pede que Lucas escreva para ele o Evangelho. Mas quando ele deseja saber o que aconteceu e o crescimento da igreja, aquilo que Jesus fazia por intermédio da igreja, ele pede que Lucas escreva a respeito daquilo que estava acontecendo em sua época. E é nesse contexto de querer saber, buscar saber, procurar saber, é que Teófilo ele vai pedir a Lucas que escreva, que pesquise a respeito desse Cristo. O que esse Cristo está fazendo depois que ele foi assunto aos céus? O que esse homem, depois que ele foi assunto aos céus, ele deixou liberado para a igreja? Porque tanta coisa tem acontecido, e esse homem ele deseja saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, onde está acontecendo. E é bonito isso, porque quando Lucas ele vai começar a escrever a respeito
livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que no capítulo 1 ele repete o final do Evangelho de Jesus, que ele mesmo escreve, Lucas. E ele vai dizer que eles estão à beira do monte. E quando estão à beira do monte, Jesus chega para eles e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui há uma promessa, e essa promessa ela está ligada a uma ordem. Essa ordem ela requer obediência para que tudo isso seja executado por causa de Cristo. O texto vai dizer que eles se unem e reúnem cerca aproximadamente de 120 pessoas no cenáculo, e eles estão orando, e orando, e orando. O texto diz que um decorrer de um dos dias de oração, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Isso é bonito porque a casa não enche pela metade, a casa se enche toda. Só que a casa ela se enche toda por aquilo que eles estão clamando, é porque todos estavam no mesmo propósito. É difícil vermos hoje uma casa que está cheia de gente, mas cheia de propósito unificado. Está todo mundo querendo receber algo, mas não estão no mesmo propósito. Esse povo, 120 pessoas, eles estão reunidos e a oração deles são: cumpra a tua promessa, qual prometeste a nós, Jesus. Vem Espírito e manifeste em nós o teu poder. A partir daí a igreja ela começa a crescer, e a igreja ela cresce de uma forma muito grande. Você vai ver que na primeira pregação que Pedro está pregando, quase 3.000 almas aceitam a Jesus, e a mensagem que Pedro está pregando, o texto diz: o crescimento da igreja, ninguém consegue parar. Eles prendem um moço chamado Estevão, e o texto diz, capítulo 7 do livro de Atos, quando eles prendem Estevão, eles jogam Estevão no meio da praça pública. E quando jogam Estevão no meio da praça pública, todo mundo cata uma pedra e começa a apedrejar Estevão. E toma pedrada, toma pedrada, toma pedrada. E o texto diz que a capa que estava em Estevão, ela cai à beira dos pés de um homem chamado Saulo. Qual é o nome do homem? Não, qual é o nome do homem? Saulo. Essa capa cai aos pés de Saulo, e o texto diz no capítulo 7 que Pedro, mesmo tomando pedrada, ele levanta a sua cabeça e ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, o Filho do homem, está sentado à tua destra. Glória a Jesus de Nazaré. Eu estou vendo o céu aberto, pastor Alex, ainda que a pedrada esteja pegando, machucando, ferindo, e até mesmo, eu estou arrepiando aqui, estou sentindo graça, mas eu vou já entregar tudo, porque eu gosto de ser fiel, porque senão eu não volto. Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra de força para o teu coração. O inferno achou que depois desse culto Satanás iria te parar, mas que vem a pedrada da direita, da esquerda, 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus te dá força, pega aí, a pedrada não vai te parar. Satanás vai mudar de endereço, mas a tua casa, você, o teu ministério, eita, Jesus me guarda. Glória. O texto vai dizer que essa capa ela cai aos pés de Saulo. No capítulo 9, Saulo vai até os sacerdotes, e indo aos sacerdotes, a Bíblia diz que ele pega cartas para prender, cartas para aprisionar, cartas para matar, para ferir aqueles que eram do caminho. Paulo, vou falar Paulo para ficar melhor para você entender. Paulo está à beira
de um caminho, indo pegar cartas para aprisionar, prender quem era do caminho. Isso aqui, eu gosto disso, porque Paulo tem um encontro com o caminho num caminho, e é esse encontro do caminho no caminho, que esse caminho torto que Paulo anda é endireitado em um caminho certo depois de um encontro com o caminho. Glória a Deus. E só esse caminho tem poder para mudar o caminho de alguém, Jandas. E quando Paulo pega essa carta, o texto diz que Jesus se apresenta e diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Duro é para ti recalchutar contra os agrilhões. Dar murro contra a ponta de faca vai acabar te machucando, Paulo. Mas Paulo não está perseguindo Jesus, gente. Olha aqui. Paulo está perseguindo a igreja. Mas já percebeu que Jesus, ele pega a dor para ele? É quando persegue, ele vai dizer: não está perseguindo a igreja, está perseguindo a mim. É aí que Jesus se manifesta. Aí depois que Jesus se manifesta a Paulo, Jesus vai na casa do homem chamado Ananias e diz: Paulo está vindo aí, receba ele em casa, porque ele é para mim um vaso muito. Ele toma um susto e ele diz assim: como eu vou receber Paulo? Porque Paulo, ele é um cara mau. Paulo, ele persegue a igreja. E se ele chegar aqui, eu vou ser o próximo a ser preso. Aí Jesus disse: ele é para mim um vaso muito escolhido. Depois do capítulo 9, olha aqui, eu preciso dizer tudo isso para chegar no texto que eu li. Se não der tempo de acabar, porque eu gosto de ser fiel ao tempo, eu volto aqui outro dia e termino. Do capítulo 9 ao capítulo 13 de Atos, Paulo, ele não aparece. No capítulo 21, Paulo, ele está na casa de um homem. A igreja está reunida. Chega um homem chamado Ágabo, o profeta Ágabo. Quando ele entra, fecha a porta, ele vê vários cintos na porta, e ele escolhe um cinto e diz assim: assim diz o Senhor, o dono desse cinto há de ser preso em Jerusalém. Todo mundo conhece o cinto de Paulo. Eles olham e dizem, começam a chorar desesperados. O capítulo 21 vai dizer: Paulo não, Paulo não, Paulo não. Paulo olha e diz: igreja, calma, eu estou pronto para ser preso, ser ferido, ou até mesmo morrer por causa do evangelho de Cristo. Olha aqui para mim, Paulo é preso, e depois que Paulo é preso em Jerusalém, o capítulo 23, o versículo de número 11, isso aqui está na Bíblia, capítulo 23 de Atos, o versículo de número 11, Deus, ele se manifesta a Paulo, meu amigo Alex, dentro da cadeia, dentro da prisão. O texto é tão lindo, o versículo 11 do capítulo 23, que o texto começa dizendo: e Deus, que estava do lado de Paulo, diz: isso aqui mexeu comigo. Sabe por quê? Porque tem alguém do lado de fora que está pensando que é o último dia de Paulo. Mas enquanto tem alguém que está falando que Paulo vai morrer amanhã, Jesus se manifesta do lado. Tem alguém que está achando que Paulo vai morrer. Aí tem
alguém que está dentro da cadeia não está sentindo a presença de qualquer um. Jesus está dentro da cadeia, não está na frente, não está atrás, não está em cima, não está embaixo, está do lado. Eu vim aqui nessa noite para liberar para o teu coração essa palavra, porque eu preciso concluir. Deus me trouxe de Aracruz, foi para te liberar. Ainda que prepararam contra a tua vida, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus colocou na tua mão, não se esqueça que Deus continua do teu lado. Eita, Jesus continua do teu lado. Ainda que alguém se vá, Ele permanece. Ainda que o dinheiro acabe, Jesus permanece. Eita, você não vai parar agora, você não vai desistir agora. A mão de Deus está se movimentando. Ele está do teu lado, está do teu lado, está do teu lado, está do teu lado. Uracalabacante o reminaia. Urice quebre a canto como núcia. Deus está do teu lado. Quando Deus ele se manifesta a Paulo, ele olha e diz: Paulo, assim como você pregou em Jerusalém, eu também preciso de você em Roma. Porque quem é conduzido por Deus não olha o lugar que está indo, ele apenas vai e confia. E aqui é interessante porque Deus diz aonde que Paulo tem que ir, mas Deus não diz o que vai acontecer no meio do caminho. Porque se Deus revela o que vai acontecer no meio do caminho, talvez Paulo recua. É por isso que você não está entendendo a prova. É por isso que você não está entendendo o que você está passando. É porque Deus já pegou na tua mão, está do teu lado e está dizendo: vamos caminhar em direção ao propósito. É por isso que a lágrima rola. É por isso que está doendo, está apertado, está difícil. É Deus que pegou na tua mão hoje e trouxe eu aqui para te dizer para o teu coração: para agora não, eu estou te direcionando ao lugar do ao lugar do propósito. Ao lugar do propósito. Satanás está achando que está prestes à tua queda, mas manda Deus dizer pela minha boca nessa noite: sai para lá, inferno, sai para lá, diabo. Se por um caminho Satanás veio para tentar te parar, por 7, eita, ele vai voltar nessa noite, mas você não vai sair do lado. Ele está do teu lado, está do teu lado, tá? Capítulo 27, e eu termino. Oi, você está me ouvindo? Paulo entra no navio com 276 pessoas. 276 pessoas. E Paulo é o único que não fez nada. Do resto, todo mundo preso. Todo mundo presidiário. Paulo é o único que não fez nada. Eles entram no navio e há uma turbulência, uma tempestade que assola o navio que eles estão dentro. O capítulo 27, o versículo 22, Paulo se levanta. Olha aqui para mim, eu vou concluir. Paulo se levanta, e quando Paulo se levanta, depois de uma visita de Deus de novo, Paulo, quando ele se levanta, ele diz assim: homens, o Senhor me visitou, e ele me disse que o navio será perdido, mas aqui ninguém morre. Olha o que Paulo está dizendo: o Senhor me visitou aqui essa noite, o navio vai ser perdido, mas aqui ninguém morre. Isso aqui mexeu comigo, Alex, porque se eu estou dentro desse navio, eu começo a ficar com medo. Tem, mas não é igual você, pô. Como não ficar com medo? Se tem um homem que está levantando e está dizendo que o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer, como isso? Gente, olha aqui, eu não sei nadar. E se o navio se perde, que eu estou dentro dele, eu morro. Mas quem disse isso para Paulo foi o mesmo que se apresentou a ele dentro da prisão. Dentro da prisão, Deus disse para Paulo: eu estou do lado.
e eu quero você em Roma. Aí no meio da tempestade, Deus se levanta de novo e diz: Paulo, o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Você está entendendo o que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer? Que independente do percurso, Ele sempre vai continuar te orientando ao endereço do propósito. Ai, gente, se vocês me derem brecha, nós vamos virar vigília isso aqui, hein, varão? Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. E Deus está dizendo: o percurso de dor não vai parar. O teu propósito, ébria, calúbria, canto, reminaia, uracalavaçaio. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o percurso pode estar difícil, mas eu estou te orientando ao lugar do propósito, ao lugar do propósito, ao lugar do propósito, ao lugar do propósito. O mesmo Deus que se manifestou dentro da prisão é o mesmo que se manifestou no meio de uma tempestade. Eu vim aqui só para liberar essa palavra para o teu coração: você não está só. Eu poderia concluir a mensagem aqui só para te dizer que você não está só. Eu vim aqui só para liberar isso: você não está só. É uma palavra de encorajamento. Você não está só. Isso aí. Paulo se levanta de novo, versículo 31. E quando Paulo se levanta, ele diz assim: é necessário que todos fiquem dentro do barco. Esse cara paga de doido. Como ficar dentro do barco se o barco está para afundar? Como ficar dentro do barco se o barco vai ser destruído? Como permanecer se está tudo conspirando para um desastre? Como permanecer se o pecado está batendo forte? Como permanecer se tudo que está à minha volta está dizendo que eu vou parar? Você tem quantos anos? Só que a palavra nessa noite é: permaneça. Olha aqui para mim, Mateus capítulo 14. O texto diz que Jesus, ele dá ordem para os discípulos e diz: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E o Senhor: eu vou orar. Jesus, ele sobe no monte. E o texto diz que enquanto Jesus está no monte, aqui embaixo, no lago, no mar da Galileia, há uma tempestade que assola o barco que os discípulos estão. Só que aqui em cima, aonde Jesus está, o texto diz que ele olha de cima para baixo. E ele está vendo, Jantes, o que está acontecendo lá embaixo. Não, vou repetir isso aqui. Aqui embaixo no mar tem uma tempestade. Está todo mundo apavorado. Só que aqui de cima, Jesus está olhando de cima para baixo. Ele está dizendo: estou vendo o que está acontecendo. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Só que Jesus, ele permite os discípulos padecer um pouquinho. Jesus não já vê e já desce. Jesus está olhando e está dizendo: vai, continua, sopra vento da direita, sopra vento da esquerda, só não afunda o barco. Vou repetir isso aqui. Jesus está conduzindo a tempestade, porque o texto diz que no meio do vento, no meio da tempestade, eles estão cansados de remar. Olha o que o texto está dizendo. Eles estão cansados de remar, mas eles não abandonam o remo. João, estou cansado, rema mais um pouco. Pedro, eu estou cansado, rema mais um pouco. A tempestade está tirando o meu fôlego. Tudo conspira para que nós venhamos a perecer. Aí Jesus começa a pisar, descendo do monte. Descendo do monte, descendo do monte. Quando ele pisa na praia, o texto diz que ele começa a andar sobre as águas em direção aonde o barco dos discípulos estão. Eu vim aqui para liberar essa palavra. Jesus me guarda. O céu te trouxe aqui foi para te dizer: ainda que
tudo conspire para te fazer parar, a minha mão se movimenta ao teu favor, ao teu favor. Você não vai parar. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica. Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz. Nós vamos orar agora. Que eles estão com medo da tempestade. E o medo da tempestade que assola eles é tão grande que eles começam a procurar, pastor Luiz, recurso para poder sair dela. E eles começam a procurar os botes salva-vidas para poder cortarem as cordas, entrar no bote e todo mundo se salvar. Só que a ordem de Paulo aqui é: ninguém vai sair do barco. Independente de como você quer sair, você não vai sair. Independente de como está acontecendo tudo na sua vida, você não vai parar. Quando eles entendem isso, o texto diz que eles pegam os botes, cortam e deixam o mar levar embora. Deixam o mar levar embora. Ei, porque você usa o microfone branco. Aí o texto conclui dizendo: Porque você usa o microfone branco. Ah, não, normal. que o barco onde eles estavam se rompe. Eu termino aqui, olha aqui para mim. O barco ele começa a ser despedaçado. E quando o barco ele é despedaçado, alguém olha e diz assim: quem souber nadar, pule, nade e chegue até a praia. E quem não sabe nadar, pega os pedaços do barco que sirvam para você boiar até a praia. Isso aqui mexeu com o meu coração. Sabe por quê? Porque o texto diz que o barco não naufraga. O barco ele se quebra, ele se despedaça. Porque se naufraga, todo mundo morre. Se afunda, todo mundo morre. Agora, se ele se quebra, tem salvação para quem está dentro do barco. Vou repetir isso aqui: tem salvação para quem está dentro do barco. Só que olha aqui para mim. Você percebeu que o motivo da salvação para quem está dentro do barco é exclusivamente de uma pessoa? Porque se Paulo não está dentro do barco, todo mundo que está dentro do barco morre. Você é o pilar da tua casa. E vai chegar a salvação para a tua casa nessa noite. Vai chegar salvação para a tua casa nessa noite. Pode cantar, eu preciso terminar. Eu gosto de ser fiel ao tempo. Pode cantar.